João capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi a ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? E Jesus respondeu-lhe e disse: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde queres, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe mais uma vez e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei que de coisas terrestres e não creis, quando creis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esse texto é um texto bem interessante. E quando nós começamos a meditar nesse texto, nós vemos aqui Nicodemos reconhecendo que era Jesus. Nós vemos aqui dois mestres dialogando, duas pessoas que conheciam a lei, que conheciam as Escrituras, mas o diferencial aqui é que Nicodemos era conhecedor só das coisas terrenas, mas Jesus não. Jesus conhecia o reino celestial. E é justamente por isso que Nicodemos vem até Jesus. Se você voltar no capítulo 2 de João, você vai ver que Jesus estava vindo da Páscoa, ali onde ele estava fazendo maravilhas, curando, libertando, como está no capítulo 23, no verso 2, capítulo 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa de Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Essa era a diferença de Jesus, quando começa o diálogo de Jesus com Nicodemos. E nós vemos que o texto fala que Nicodemos vai até Jesus à noite para ter com Jesus, para ali poder dialogar com Jesus, porque ele viu tudo aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo chamou a atenção dele. E muitos dele, igual a Nicodemos, creram em Jesus pelos seus milagres, por aquilo que Jesus estava falando, porque o texto nos diz isso. Aleluia. Eles criam em Jesus porque Jesus fazia maravilhas, Jesus estava curando, e aí Nicodemos reconhece. Aleluia.
que ninguém poderia fazer aquilo se não fosse um homem vindo de Deus. Ele reconheceu que Jesus era sim o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam com dúvida. E aí ele começa a dialogar com Jesus, como nós vemos aqui no verso 1. Ele foi ter com Jesus e Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Nicodemos havia feito uma pergunta. Porque eles tinham ido ter com Deus. E aí ele fala aqui no verso 2: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fizer, que tu fazes, se não for de Deus. E aí Jesus, imediatamente, introduz uma palavra para que ele pudesse parar e analisar que não adiantava só crer nos milagres, só crer nas maravilhas. E aí onde Jesus entra e fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos coloca aquilo na cabeça e começa, digo eu aqui, imaginando, como é que pode nascer de novo? E aí ele não resiste e faz a pergunta para Jesus: mas como é que eu posso nascer de novo? Mesmo sendo velho, como é que eu posso voltar de novo para dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não tinha entendido aquilo que Jesus havia falado. E é isso que acontece com muitas pessoas, e é o que tem acontecido com muitas pessoas nos dias de hoje. Tem muitas igrejas cheias, muitas pessoas com patentes altas que conhecem a palavra de Deus, que tem mais de 30 anos de igreja, mas não nasceu de novo. Porque ela entendeu, ela imagina que só por ela estar na igreja e a patente dela começar a aumentar dentro da igreja, ou pelas maravilhas que ele fez através de uma cura, através de uma libertação, através de um milagre, é o necessário para fazer com que ela entre no reino de Deus. Por que eu te falo isso? Porque Nicodemos conhecia. Nicodemos era príncipe dos judeus. Quando você olha para a vida de Nicodemos, era um homem irrepreensível perante a lei, perante aquele tempo. Era um homem do sinédrio, ali no sinédrio onde as pessoas julgavam as causas daquelas pessoas daquela época. Ele é como se fosse um governador do dia de hoje, com autoridade. Era um homem irrepreensível. Não digo que os governadores de hoje são homens irrepreensíveis, mas Nicodemos, se você for analisar a vida de Nicodemos, era um homem irrepreensível. Porque ele conhecia a lei de Moisés, porque ele sabia aquilo que ele estava vivendo, ou seja, ele vivia conforme as Escrituras. E aí ele começa a ver Jesus fazendo todas aquelas maravilhas, e ele fica com dúvida. Ele vai buscando a Jesus, ou ele segue a Jesus à noite, para que ninguém pudesse ver, para que ninguém pudesse acusar ele e falar: opa, o que Nicodemos está fazendo com Jesus? Ele era estilo crente 007. Vai para a igreja, mas ninguém pode ficar sabendo. O vizinho não pode ficar sabendo, o irmão lá não pode ficar sabendo. Irmão, se o Evangelho e as boas novas, se eu e você descemos as águas, fomos lavados no sangue do Cordeiro, é para que nós pudéssemos, ou para que nós venhamos falar desse Evangelho, é para que nós venhamos falar do nome de Cristo, da onde Ele nos tirou, da onde Ele tem um lugar para nos levar. E Nicodemos não tinha entendido isso, é mais ou menos assim: Nicodemos, não é a tua faculdade que vai fazer com que você nasça de novo. Não é aquilo que você aprendeu com os fariseus, ou com aquilo que você ensina, que vai fazer com que você nasça de novo. E aí Jesus começa a falar para ele, e ele começa a interrogar Jesus: mas Senhor, como está escrito, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar
Eu quero que você volte só um pouquinho aqui, no verso 4, quando Jesus fala, porventura pode entrar de novo no ventre da sua mãe? E Jesus responde ele, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus traz ele para que ele possa entender através dessa palavra, porque era um homem conhecedor da palavra. Por que Jesus fala para ele que se não nascer da água? Porque João Batista naquele tempo, João Batista estava batizando nas águas, para que ele pudesse entender que aquele momento, ou aquele ritual, aquela situação que João Batista estava fazendo acontecer, era para que viesse a se cumprir com a palavra de Deus. Mas não é só se batizar nas águas, porque só batizar nas águas não muda caráter, não muda atitude, não muda vício, não muda a pessoa só você descer as águas. Mas quando você é lavado e remido com o sangue do Cordeiro, ou batismo no Espírito Santo, aquele que vem do alto para baixo, ou da presença do Espírito, esse faz você se converter dos seus pecados. Esse faz você nascer de novo. Era isso que Jesus estava falando para ele. Não é só as águas, porque a água é só um simbolismo, mas a presença do meu Espírito Santo de Deus, esse sim faz com que você nasça de novo. Esse faz com que você entenda que eu vim aqui não só para fazer os milagres, mas fazer com que se cumpra a vontade do meu Pai, para que as pessoas possam nascer de novo, para que as pessoas possam ser cheias do Espírito Santo, para que as pessoas possam entender que não é só para ir na reunião, não é só para viver igual os fariseus, porque ele fazia parte dessa cúpula, mas ele era diferenciado. Ele era um pouco diferenciado daqueles que estavam ali perseguindo a Jesus. Esse era daqueles que ele cria em Jesus, mas ao mesmo tempo estava com dúvida. Ele não era que não, aqueles que estavam procurando um motivo para que pudesse matar Jesus, ou pudesse acusar Jesus de algo que não estava nas Escrituras. Mas essa é a diferença entre Nicodemos e Jesus no seu diálogo, porque um era terreno, um era conhecimento terreno e o outro era conhecimento celestial. Aleluia. Esse era ligado direto no céu, esse tinha ligação direta com o Pai. É por isso que ele fala que se você não deixasse o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você para que pudesse te convencer, para que você pudesse nascer de novo, de nada ia adiantar. E aí Jesus começa mais uma vez dizer, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque quando nós vemos até Jesus, ou quando Ele nos chama, e aí nós descemos as águas, com aquele simbolismo, que Ele mesmo veio à terra e fez com que, para que se cumprisse a palavra do Pai, para que se cumprisse a vontade do Pai, isso era necessário que isso acontecesse, deixou para que nós viéssemos também fazer isso. Mas note que logo depois que ele desceu as águas, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Aleluia. E aí ele foi cheio da presença, porque ele só conseguiu dar continuidade ao seu ministério por causa da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele fala, o que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito. Porque se ele tivesse vindo na terra para tentar lutar com as suas próprias forças, ele não iria conseguir. Irmão, veja só, nós nascemos já do pecado. Olha só o que diz no texto de Salmos, Davi, no capítulo 51. Se você puder abrir sua Bíblia, Salmo 51, no verso 5: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que deseja a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga
necessidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu espírito, espírito com letra maiúscula, o teu santo espírito com letra maiúscula. Devolva-me a tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha só, Davi falando, não tira o teu espírito. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Porque Davi sabia que sem o Espírito Santo de Deus, ele nada podia fazer. Ele sabia que sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não conseguiria vencer as batalhas. Mesmo sendo um homem pecador, um homem falho, ele sabia que ele precisava desse relacionamento, dessa intimidade. E aqui ele fala, cria em mim um coração reto e puro. Irmão, se nós só sermos batizados nas águas e não tiver um pensamento igual Davi nos fala aqui, Senhor, eu desci as águas, eu sei que o teu Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de mim. Quando eu entender que eu preciso ter um coração puro, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que entende o chamado, aí eu sei que eu nasci de novo. Aí eu vou saber que eu estou no caminho certo para nascer de novo. Porque não é as vitórias que vai nascer com você, não vai fazer com que você nasça de novo. Porque Davi deu várias batalhas. Mas Davi caiu num pecado que outrora você fala, como é que pode um homem cair num pecado desse? Um homem que guerreou tantas batalhas, um homem que passou por tanta dificuldade, um homem que suportou tantas perseguições, um homem que teve seu inimigo na sua frente, mesmo assim ele não cometeu pecado. E aí nós vemos ele aqui, ó, falando, Senhor, cria em mim um coração puro. Não tira de mim o teu Espírito Santo de Deus. As pessoas estão, sabe, perdendo essa essência. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós parece que não faz mais efeito. As pessoas estão brigando por coisas que não acrescentam nada no reino de Deus. Sabe, as pessoas não conseguem. Irmão, se você viu aquele irmão pecando, aquele irmão errando, olhe para a vida dele. Não vai expor a vida do irmão, não fica debatendo, porque você não está debatendo só contra o irmão, você não está expondo só a vida dele, você está expondo o Evangelho de Deus. Porque se a palavra diz sede santo porque eu sou santo, ele está dizendo assim, procura andar o mais próximo possível da santidade, não envergonhe o nome de Cristo. Porque todas as vezes que eu caio nas minhas tentações, eu caio das minhas limitações, eu estou crucificando a Cristo de novo, eu estou mostrando que eu não nasci de novo. E o nascer de novo vai muito mais além do que isso, irmão. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos entrar no reino de Deus. É a palavra que está dizendo. Não adianta você ter igreja lotada, não adianta você revelar a identidade do irmão dentro da carteira dele, o CPF, o quanto ele tem na conta, se você não nasceu de novo. Não adianta você pregar para multidões se você não se converteu verdadeiramente. Não adianta nós irmos da igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se nós não estivermos convertidos aqui dentro. É por isso que Davi fala, crie em mim um coração puro, um coração reto, um coração quebrantado, um coração contrito. Só quem vai nos convencer dos nossos pecados é o Espírito Santo de Deus. Se é que ainda habita dentro do coração, tem na vida de alguns ainda. Porque é tanta coisa que as pessoas estão fazendo, que eu não sei mais se o Espírito Santo de Deus ainda habita.
quadro de deboche. Sabe por quê? É por causa dos testemunhos. As pessoas não perdoam mais, as pessoas não conseguem mais conviver em comunhão. É uma fofoca, sabe, um disse-me-disse, e esqueceu que Jesus ele veio para quebrar tudo isso. Ele veio para mostrar para mim e para você que, irmãos, isso vai te levar aonde? Vai nos levar aonde? Porque olha o que ele diz para nós aqui através da palavra. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Irmãos, ele está dando, sabe, é como se eu falasse para o meu filho assim, ó, eu vou te dar o caminho para você seguir. Se você conseguir seguir esse caminho, eu vou te presentear. Eu vou te dar um presente que você sonha, um presente que você quer muito esse presente, porque aqui é um presente para aqueles que sonham com a volta de Cristo. Não é para qualquer um, para aqueles que sonham o mais rápido possível, porque Pedro fala nas suas cartas, ele sonha, ele deseja por a volta de Cristo o mais rápido possível. Será que a igreja tem sonhado com isso? Só não deseja isso, irmão, quem não tem vontade de morar no reino celestial. Só não deseja isso quem tem vontade de fazer os seus projetos mundanos acontecer primeiro. Só que isso tudo vai ficar. Ele está falando para Nicodemos, tudo que vocês fazem no Sinédrio, todos os julgamentos, todo o seu conhecimento, para mim, não vale de nada. Se você não viver isso aqui que eu estou te falando, se você não, sabe, cumprir esse pequeno mandamento, porque ele fala para nós aqui, se você for no verso 7, ó, não te maravilhes do que tem dito, é necessário vos nascer de novo. Isso aqui é como se fosse um mandamento. Isso aqui, Jesus está falando assim, sabe essa casca que você tem? Esse óleo que você tem por fora, essas vestimentas, que onde você passa, as pessoas reconhecem você como, olha o homem do Sinédrio, olha o homem que julga, olha o homem que tem duas faculdades, olha o homem que tem uma teologia, olha o homem que fala em línguas, olha o homem que cura. Sabe isso aí? Isso para mim não vale de nada. Isso para mim não vale de nada. Porque isso tudo eu tenho mostrado para o mundo. Vocês só creram, vocês só creem em mim. Ou seja, ele está falando assim para Nicodemos: você só veio até mim por causa dos sinais. Você me reconhece, sou filho de Deus, por causa dos sinais que eu estou fazendo. Jesus. Você não me reconhece por aquilo que eu sou. E muitos estão reconhecendo Jesus só pelos sinais, só pelas maravilhas. Por que tem igreja cheia? Por que tem gente buscando irmão A e irmão B? Só que esse irmão não salva ninguém. O teu milagre físico não salva ninguém. Como Naamã mergulhou naquelas águas, ele relutou e mergulhou naquelas águas para ser curado da sua lepra, isso não significa que ele foi salvo. Muita gente que tem sido curado fisicamente, isso não significa que foi salvo. Porque a palavra não me dá garantia disso. Pelo contrário. Como eu preguei aqui semana passada, se nós anseiamos pela volta de Cristo, se nós estamos buscando para que o Senhor volte logo, e Ele está à porta, então nós não devemos mais buscar só a cura física. Nós devemos buscar a cura interior. É a cura interna, sabe? Onde que mostra que eu e você, nós não somos nada. Nós não passamos de pó. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Ou seja, quem sou eu? Quem é você na fila do pó? Assim se dizendo. Quem são essas pessoas que
Porque naquele grande dia, muitos irão chegar até Ele: Senhor, você viu a igreja lá? Você viu quantos eu curei em Teu nome? Quantos foram curados? Ele vai olhar a parte de mim que eu não vos conheço. Ou seja, esse não entendeu. Esse não nasceu de novo. E aí vem aquela senhorinha que lá no seu quarto, no secreto, sem mostrar para ninguém a intimidade dela com Deus, o seu relacionamento com Deus, vai chegando, mas Jesus falando para ela assim, nem questionou, só abriu a porta. Foi só conjecturando, né, irmão? Passagem de livro para você. Sabe por quê? Ela entendeu o significado. Ela entendeu que ia muito mais além do que só as maravilhas que o Senhor poderia dar. Porque as pessoas olham, muitas das vezes, igual olhavam para a vida de Nicodemos. Se você for olhar em João capítulo 19, no verso 36 ou 39, fala que era um homem de posse, um homem que tinha. E um homem que conhecia a palavra de Deus. Mas você vem me perguntando como se fosse uma criança: o que eu devo fazer, Senhor? Como é que eu faço? Mesmo sendo velho, eu preciso entrar de novo? Então é isso que nós precisamos entender. Que não é só o seu conhecimento intelectual, o seu conhecimento terreno, que vai fazer com que você entre no reino de Deus. É preciso nascer de novo, nascer das águas, nascer do Espírito. Isso, sabe? É por isso que ele fala: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Ele está falando: Nicodemos, tira essa casca primeiro, tira esse ego, desce um degrauzinho que eu quero me relacionar com você. Aleluia. Desce um degrauzinho que eu quero ter intimidade com você. Eu quero te mostrar como é que é. Não faça igual esses seus amigos. Seja diferente. Mostra a diferença aonde você vai. Não para que o povo possa se vangloriar, não, mas para que o povo possa se converter através da sua vida. Para que o povo possa se achegar até mim através da sua vida, através da minha vida, através do Evangelho. E nós vamos decorrer do texto, diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo tem liberdade. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo de Deus é porque nós estamos dentro da igreja, é porque nós temos uma patente um pouquinho mais alta, só habita no nosso meio, não? Ele tem liberdade, ele habita onde ele quer. Ele é que nem um vento. Você sabe de onde o vento vem? Você sabe de onde sopra? Ele vai para onde quer. Nós só escutamos. Você vê? O Espírito Santo também, nós não vemos, nós só sentimos. Porque através da sua oração pode ser alcançado vidas que uma hora dessa está num quarto querendo tirar a vida, e ali essa pessoa pode ser ou ter um encontro com o Espírito Santo, e essa pessoa pode ser salva através do Espírito Santo. Porque ele tem liberdade. Não é aquele louvor que nós cantamos aqui: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. É a mesma forma. Sabe? É sem querer restringir. Eu não estou falando que é falar em língua, não. Vai muito mais além disso. Vai muito mais além disso. Mas nós precisamos reconhecer que só, ou se nós ficarmos só através da nossa próprias forças, querendo lutar, querendo buscar, nós vamos cansar. Você cansa.
Quantas das vezes nós chegamos cansados da igreja porque nós trabalhamos o dia todo? Nós chegamos aqui só pela graça. Quem que te traz? É o pastor? É o compromisso da igreja? Não. É o Espírito Santo. Muitas das vezes nós precisamos escutar a palavra. Pode ser de conselho, pode ser de transformação, pode ser de cura espiritual, pode ser de renovo. Nós saímos aqui renovados. Mesmo sendo uma palavra de redenção, nós saímos renovados. Não sabe por quê? Porque quando nós escutamos isso, nós falamos assim, o nosso subconsciente, o Espírito Santo brada dentro de nós e fala, está vendo? Você está no caminho certo. Não desista. Não pare. Não caia. Ou não deixe a sua carne inclinar para o pecado. Não deixe a sua carne se levar de novo a cometer coisas que outrora você fazia. Porque isso vai te distanciar da presença de Deus. Isso vai te levar para longe daquilo que Deus tem falado. Mas se nós estivermos na presença do Espírito, se nós buscarmos mais e mais de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem, nos renova. Nós precisamos ser renovados. Olha em Efésios capítulo 4, no versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Os desejos de quem? Da carne. Desejos enganosos que nos engana a todo instante, a todo momento. Olha o que fala o 23: a serem renovados do modo de pensar e revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Que corpo é esse? Cristo. E não dê lugar ao diabo. Olha como é forte esse texto. Depois você medita na sua casa. Efésios capítulo 4, no capítulo 39, olha só: não entristeça o Espírito Santo de Deus, em letra maiúscula. Olha que Efésios está falando, olha o que Paulo está falando: não entristece o Espírito Santo de Deus. Como é que eu entristeço? Dando a voz, dando lugar para o diabo, dando lugar para a minha carne. E aí Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 que a carne, ela inclina para o pecado, a carne, ela deseja buscar mais da carne. As pessoas estão preocupadas em construir patrimônios, construir as suas vontades carnais, só que isso não salva. Quando nós vamos para o texto de João e nós vemos Jesus ensinando que podemos encontrar, é necessário que nasça de novo. Por que ele está falando isso? Será que é por aleatoriamente? Não. Porque ele sabia que Nicodemos, conhecedor da lei, conhecedor do Antigo Testamento, ele sabia que Nicodemos poderia dar muito mais. Nicodemos poderia se relacionar muito mais. Ele queria fazer com que Nicodemos despertasse, não cresce só naquilo que Jesus estava fazendo. E aí eu volto aqui em Efésios, olha só: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha o ensinamento que o Senhor está nos dando. Então, ou seja, não adianta, irmãos, nós vimos na igreja, não adianta a pessoa ter uma igreja séria de membros, se ela não consegue perdoar o seu irmão do lado, se ela não consegue perdoar o seu próximo, se ela não consegue perdoar o seu filho que está no pecado e muitas das vezes não consegue sair daquela droga, não consegue sair daquela luta, ele não consegue perdoar o seu familiar que está ali próximo dele. E aí a palavra de Deus fala: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoa vocês todos. O Senhor nos perdoa a todo instante, a todo momento, e nós não conseguimos perdoar o nosso irmão que está à nossa frente. É por isso que Davi fala: Senhor, cria em mim um coração puro e reto. Cria em mim um coração quebrantado, um coração contrito. Eu quero abrir um texto aqui com você, que eu anotei aqui, que é
capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Glória a Deus, aleluia. 26. Olha só o que diz a palavra de Deus: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Nós vemos que Ezequiel, ele fala, olha só a palavra de Deus: porém, darei um coração novo. Que coração novo? É um coração que Davi estava falando, um coração quebrantado, um coração contrito, porque muitas das vezes nós estamos tão fechados, o coração está tão empedrado, que nós não conseguimos mais perdoar, nós não conseguimos mais, muitas das vezes, ouvir a palavra do irmão, da irmã, nós não conseguimos mais ir na casa de um parente nosso, porque nós não conseguimos mais olhar para a cara da pessoa. É assim ou não é? Então é isso, ó, olha só: porém o meu espírito em vocês, e eu levarei a agir segundo os meus decretos, e obedeçam fielmente às minhas leis. Nicodemos achava que estava obedecendo às leis, e isso para ele era o suficiente. Mas aí Jesus vem em João e fala: não, Nicodemos, vai muito mais além do que isso. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer conhecer a glória de Deus? Nasça de novo. Negue a si mesmo. Negue os seus pecados. É necessário que nasça da água e do Espírito. É necessário que você entenda que tudo isso que você foi construído, nós precisamos desconstruir para construir de novo. Porque muitas das vezes as pessoas constroem um mundo que não condiz com a palavra de Deus. E aí, quando você começa a conhecer a palavra, quando você começa a ter intimidade com Deus, aí Deus fala: não, eu preciso desconstruir esse seu mundo. Eu vou desconstruir, mas eu vou construir um mundo novo para você. Eu vou construir um mundo novo para que te faça com que você entre no reino de Deus. Vou fazer com que você seja cheio da glória, cheio do Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus fala aqui para nós. Olha só, Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabeis isso? Jesus explicando para ele, porque Nicodemos: como pode ser isso? Nicodemos perguntando, e Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabeis isso? Ou seja, com todo o conhecimento que você tem, você não sabia disso? Na verdade, eu digo que nós dizemos o que sabemos, identificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não creste, como mais crerás se vós falar das celestiais? Se as terrenas vocês não estão entendendo, quanto mais das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levado. Jesus está fazendo com que ele se remeta ao Antigo Testamento, para ele entender que outrora lá atrás teve um ataque de cobras. E aí Jesus fala: você lembra de Moisés? Isso é Bíblia, irmãos. Então, se ele conhece o Antigo Testamento, Jesus está falando para ele: ei, você lembra? Então, da mesma forma que foi levantada a serpente, outrora por Moisés, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas por que ele fez essa analogia, comparação? Jesus era uma cobra? Não. É para que as pessoas, naquela época Jesus estava falando, eles não ficaram de olho para a serpente. É para que vocês despertem, para que vocês fiquem de olho no Filho de Deus, que foi crucificado na cruz. Jesus estava falando para ele assim: eu vou ser crucificado na cruz, é necessário que vocês olhem para o Filho do Homem que vai ser pregado naquela cruz, para que vocês venham nascer de novo, para que vocês venham ser curados, para que vocês venham ser libertos, para que vocês percam as escamas que estão nos olhos de vocês.
Jesus faz com que todo aquele conhecimento que ele tinha era muito pouco perante aquilo que Jesus tinha que mostrar para ele. E olha aqui no verso 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, se nós voltarmos aqui, como Jesus aqui é maravilhoso, vai lá em João capítulo 2 de novo, olha Jesus na Páscoa, dizendo, capítulo 2, do versículo 23, estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos viram os sinais que faziam, creram no seu nome. Aleluia. Tem alguma semelhança? Você entendeu o que Jesus está fazendo? Como se fosse um paralelo aqui para que ele pudesse entender? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando, não é crer do jeito que vocês estavam crendo quando vocês me viram lá em Jerusalém. Crer vai muito mais além disso. Crer para que você possa ter uma vida eterna vai muito mais além do que você olhar e ver as pessoas sendo curadas fisicamente. Porque Jesus conhecia todos aqueles homens. Jesus conhecia o íntimo. Jesus conhecia o coração, e muitos daqueles homens só estavam atrás de Jesus por causa da cura. Eles só criam Jesus por causa da cura. Então quer dizer que se Jesus não estivesse curando, Nicodemo estava falando. Chegou e falou, para que você fizesse tudo aquilo que outrora você estava fazendo, só pode ser filho de Deus. Então quer dizer que se Jesus não tivesse feito cura, se Jesus não tivesse feito milagre, Jesus não era filho de Deus. Então quer dizer que se Jesus não fizer nenhuma cura na sua família física, se Jesus não entrar ou curar alguém da sua família física ou que está enfermo, ele não é filho de Deus? Que evangelho é esse que nós estamos crendo? Que evangelho é esse que as pessoas estão pregando para o povo nos dias de hoje? Porque para pregar para o povo nos dias de hoje, irmãos, não é mais leitinho, não. Acabou esse tempo. Nós estamos caminhando para a volta do Eterno. Como eu preguei esses dias, a volta dele está próxima. Mas para que a volta dele esteja próxima, muita coisa ainda precisa ser acontecida. E ele nos alerta que muitos de nós, ou se não for todos nós, precisamos nascer de novo. Nós não devemos crer em Jesus só pelos milagres. Nós devemos crer em Jesus por aquilo que Ele é. Ele é Filho de Deus. Aquele que nasceu, morreu na cruz e após o terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para que pudesse, arrancar ou levar o meu e os teus pecados e mostrar para a morte que a morte não tem poder sobre ele. Ele está acima de todos os nomes. Ele está acima de todas as doenças. Ele está acima de todas as enfermidades. Mas nós precisamos saber realmente se é isso que Ele tem para nós. Que tipo de cura que nós estamos precisando? Porque muitos de nós vão ser curados, mas vão esquecer do essencial, que é nascer de novo. Tem muita gente dentro da igreja doente. Tem muita gente dentro da igreja de 30, 40 anos que não nasceu de novo. É verdade, irmão. Porque o que é nascer de novo? A palavra nos fala. Você não consegue perdoar. Porque o irmão foi levantado e você não foi levantado, você começa a perdoar. Porque o irmão, Deus abençoou, Deus abriu uma porta para o irmão e você não, Deus não abriu uma porta para você, e você começa, não vou mais para a igreja. Não vai ser isso que vai te salvar. Não adianta você ser presidente, não adianta você ser governante, não adianta você ter status, não adianta você curar mais do que o irmão Marcos. Não adianta isso.
é lindo, maravilhoso aos olhos humanos. Mas para Deus, nós precisamos crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus. E como é que eu posso crer? Nascendo da água e do Espírito. E quando eu ando através do Espírito, eu sou direcionado pelo Espírito. Mas quando eu ando sobre a vontade da minha carne, só vai fazer os desejos da minha carne. E a carne, ela é nossa inimiga constantemente. É uma briga internamente da gente. Por isso que Davi fala: nasci no pecado. Nós já nascemos no pecado. É por isso que Deus olhou para o mundo e falou: eu preciso enviar alguém lá. Eu preciso enviar alguém lá, porque senão o mundo não vai conseguir. O mundo não vai resistir, nós não iremos resistir. Sabe por quê? Nós estamos andando. Eu até brinco, ou às vezes eu estou ouvindo o meu serviço e eu vejo tanta coisa no mundo secular e falo assim: se nós não estamos igual Sodoma e Gomorra, nós estamos pior. Porque a palavra tem sido pregada. Por mais que tem muitas pessoas mas tem pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão pregando uma palavra genuína, uma palavra de conversão, uma palavra de novo nascimento. Mas as pessoas, elas estão tão assim, escutando outras vozes, estão tão assoberbadas com as coisas que estão acontecendo. Ser rico é bênção, é bênção. Tem coisa, é bênção, tudo é bênção, irmão. A partir do momento que ela não passe à frente de Deus, que você não deixa nascer outro Deus dentro do seu coração, que o primeiro que vem na sua vida seja o Deus Todo-Poderoso. Mas quando isso for trocado, já deixa de ser bênção e vira maldição. E aí é sinal que nós não nascemos de novo. Então nós precisamos despertar. Nós precisamos clamar por uma igreja, mas não uma igreja cheia, uma igreja que nasce de novo, uma igreja que busca verdadeiramente intimidade com Deus. Porque quanto mais eu busco de Deus, é como se eu nascesse dia após dia, sabe? Eu fosse renovado pelo Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu sou renovado, mais eu vou negando a minha vontade, a minha carne. Só assim, irmão. Porque se você dá um tempinho, você está no TikTok. Nós estamos na televisão, nós estamos fofocando, nós estamos falando de coisa secular. Vou falar de mim, falando de futebol, olhando futebol. Isso não vai me salvar. Meu futebol não vai me salvar. As minhas conversas paralelas de futebol, time A, não vai me salvar. Quando eu não entender que a minha prioridade é Cristo, mas eu preciso entender qual é a prioridade da minha vida. Não é nem a minha família, irmão. Isso é forte. Não é nem a minha família. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar Deus acima de todas as coisas. É Ele, primeiramente. É Ele que tem que ser o centro das nossas atenções. A minha família, que é o ministério que Deus me deu, em segundo plano. Deus, família. Deus, família. Aí eu quero idolatrar a minha mulher, eu quero idolatrar o meu filho, eu quero idolatrar o meu serviço, eu quero idolatrar o meu carro, eu quero idolatrar a minha moto, eu quero idolatrar as minhas faculdades, esquecendo sem Deus, isso de nada vale. Nada vale. A nossa vida é um sopro. Nossa vida é um sopro. Hoje eu vou, amanhã Deus pertence, e eu creio que Ele já preparou um novo dia para minha mulher. Mas só Ele sabe, eu não sei. Então o Senhor nos trouxe nessa noite aqui. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem buscado, mas irmão,
Deus vem falando tão poderosamente comigo nesses últimos dias sobre essa, sabe? Nascer de novo, estou à porta e bato, sabe? A vida de Jesus, renuncia a sua carne, faça a minha vontade, sabe? Anda conforme o meu espírito. Não é fácil, não é fácil, mas nós precisamos buscar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que você possa receber essa palavra em nome do teu Filho Cristo, em nome de Jesus, em nome do Filho Cristo, que nós vamos receber essa palavra, que nós possamos meditar nela, que nós possamos, como no versículo que diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se coloque de pé.